Meus amores, não esquecendo que essa semana é a semana de trabalho, né? Entrega de trabalhos. Então, olha só, meus lindos. Prof, eu preciso conversar sobre isso com você depois, tá bom? Ok, Zaira. Eu já fiz todos os trabalhos. Ok, Fefe. Quais trabalhos? Os trabalhos que foram Aqueles lá postados do. antes das Tipo, férias. você. Isso, aqueles, da Ah, tá, então eu já maquete. fiz. Isso. Não, a prof só está relembrando que nós estamos aí na semana de entrega, né? Dos trabalhos. Então, olha só, meus lindos. O que a prof vai falar com vocês? Aula de história. É uma aula bem tranquila hoje. E a prof vai estar realizando a chamada. Enquanto a prof realiza a chamada, vocês já podem estar pegando a apostila de vocês e abrindo na página 103, certo? Fala, Ju. Prof, lembra que na última aula de história a gente começou essa aula de mostrar a vida da nossa família? Sim. Eu posso te mostrar no final da aula? Pode mostrar no final da aula, amor. Tá bom, prof. Tá bom? No final da aula a gente vai estar vendo o seu material lindo, bem ansiosa. Tá bom. Então vamos lá. Arthur. Aqui. Aqui. Seja bem-vindo, meu amor. Brenda. Cauã está ali, né? Estava falando com a prof. Fábio. Aqui. Fábio. Prof, eu não tô achando minha apostila. A apostila física ou virtual, Zaira? É física, peraí. É porque é que eu peguei errada. Ah, tá. Felipe está aqui, já falou com a prof. Isabelle. Sim, tô aqui. Júlia Oliveira. Presente. Deu ok. Júlia Monique. Está aí Aqui, presente. Sejam bem-vindos. Lara. Lorenzo. Lucas. Luciano. Luciano não. Luísa. Também não. Manuzinho está, né? Está presente. Micael. Achei, prof. Qual que é a página mesmo? 103, lindona. Obrigada. Nicolas. Roger. Tainá. Presente. Vicenzo. Victor Henrique. Está presente. Vinícius. Vitória Pereira. Vitória Brigo. Presente, prof. Wallace e Zaira. Muito bem, meus amores. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje é bem tranquila, certo? A gente vai até que página? Até a página 110. Mas são bastante textos, né? Então, meus lindos, olha só. A prof vai estar solicitando para vocês. Peguem um marca-texto importantíssimo, bastante coisas para grifar, certo? A prof vai estar compartilhando a tela do computador da prof. Quando vocês conseguirem visualizar, por favor, avisem a prof Pri.
Não tá indo, prof? Demora um pouquinho, tá, minha linda? Daqui a pouquinho já vai. Foi. Foi? Ok. Foi. Ok. Prof, pra mim já apareceu. Já apareceu? Ok, pode clicar. Se clicar, você vai estar visualizando o quê? A página da prof, né? A página de compartilhamento. Ok? Então vamos lá, meus amores. As condições de trabalho dos operários. Júlia, você pode ler para a prof as condições de trabalho dos operários? Qual Júlia, prof? A Júlia Monique, pode ser? Lê todo o texto? Isso, aqui da página 103. As Aí condições na de outra trabalho dos página, operários. na 104 não, certo? Só na Não, só 103? 103. Isso. Tá bom. As condições de trabalho dos operários. Independentemente de serem brasileiros ou migrantes estrangeiros, nas primeiras décadas do século XX, os operários enfrentaram condições de trabalho muito difíceis no Brasil. Desde o espaço onde desenvolviam seu trabalho até os salários, tudo revelava um sistema de extrema exploração. Isso ocorria porque, nessa época, as leis trabalhistas brasileiras eram restritas e pouco eficientes, não garantindo direito básico ao trabalhador. Muito bem, obrigada. Então, assim, gente, na década do século XX, o que aconteceu? Os operários, eles estavam enfrentando o quê? Condições de trabalho precárias, né? Sem contar o espaço físico quanto os salários. Então, o que acontecia? Muita exploração. Mas por que essa exploração acontecia, gente? Porque nessa época não existia o quê? Leis trabalhistas, né? Que desse um apoio, né? E as pouquíssimas leis que existiam naquela época, elas não tinham muita eficiência. E acabavam não garantindo o quê? O direito básico do trabalhador. Certo? Então, lá na página 104, agora lê para a prof a outra, Júlia. Por favor. Tá. Só um pouquinho, prof. Ok. Espera só um pouquinho que a prof também vai minimizar aqui. Pode ler agora, prof? Pode, me precisa. Se depois de anos e anos de trabalho, um operário sofresse um acidente que o impedisse de trabalhar pelo resto da vida, ele era demitido, sem qualquer ajuda para cuidar de sua saúde ou garantir sua sobrevivência. Ou seja, não existia aposentadoria por tempo de serviço ou por incapacidade. Também não existia final de semana remunerado como hoje. Pode ler. Aposentadoria. Aposentadoria, remuneração recebida por um trabalhador a partir do momento em que ele para de trabalhar, por doença, por idade ou por atingir determinado tempo de trabalho. Ok, obrigado, Ju. Então, gente, uma dessas
deficiências, né, de exploração, até mesmo que de leis que existiam naquela época, que acabavam agindo como exploração, era a falta de uma aposentadoria, né? No caso, o trabalhador, o operário foi lá, trabalhou, né, anos e anos naquela empresa e, infelizmente, sofreu um acidente que impedisse de trabalhar pelo resto da vida. Gente, claro que a gente fala tanto quanto um acidente, né, automobilístico, algo assim. Mas nesse caso, muitos operários eles sofriam acidentes dentro do seu próprio local de trabalho, né, com os maquinários. E quando isso acabava acontecendo, ele era demitido, sem qualquer ajuda para cuidar, né, de sua saúde, ou até mesmo que garantisse a sua o quê? Sobrevivência. Então, naquela época, gente, não existia aposentadoria por tempo de serviço, ou até mesmo por incapacidade. Hoje em dia, né, no Brasil, é estipulado um tempo de contribuição, né, de serviço, tempo que você trabalha, né, e aí você pode se aposentar. Se eu sofrer um acidente hoje, né, e chegar a ficar incapacitada, né, de realizar algum trabalho, eu também recebo uma aposentadoria. Naquela época não acontecia, certo? E o que é a aposentadoria? Então vamos lá. A aposentadoria, gente, é a remuneração recebida por um trabalhador a partir do momento que ele para de trabalhar, independente o motivo, se for doença ou por idade ou por atingir um determinado tempo de trabalho, certo? Até aí, ok? A maioria das fábricas funcionava em ambientes improvisados e precários. Podem grifar. Isso é bem Não, se tem importante. problema se eu grifei o texto inteiro. Não tem problema, meu amor. As máquinas e operários dividiam espaços apertados, sem iluminação e nem tinham ventilação suficiente. Havia também não havia qualquer dispositivo de segurança contra acidente. Então, como eram as fábricas, o ambiente das fábricas naquela época, gente? A maioria das fábricas funcionava em ambientes improvisados e precários, né? Máquinas e operários dividiam espaços apertados, sem iluminação e nem ventilação suficiente. Não havia também qualquer dispositivo de segurança contra acidente. Então, assim, gente, nas fábricas de tecidos, vidros, alimentos, bebidas, móveis e chapéus, por exemplo, o ar quase sempre ficava impregnado de partículas nocivas, né? Que são aquelas partículas que prejudicavam a saúde dos trabalhadores. Então, meus amores, observe a foto a seguir que mostra uma fábrica de juta em São Paulo. Então, vocês podem estar observando pela imagem as condições de trabalhos, né? O que vocês conseguem ver nessa imagem? Alguém consegue descrever o que consegue observar nessa imagem? Imagem da página 104, correto? Trabalhadores, São Paulo. Trabalhadores, Máquinas, né? E como esses trabalhadores estão? Gente, observem que eles estão descalços, né?
Dentre esses trabalhadores, você acha que eles são todos adultos? Não. Não. Não, né, galera? Entre esses trabalhadores tem crianças também, né? Então dá para ver a falta de iluminação, né, de ventilação, a gente não vê janelas, né? É tudo muito apertado, né, podendo levar a um acidente. Então vamos lá, meus lindos, página 105, lê para a prof. Pri. Zaira, pode ser, Zaira? Já encontrou sua apostila? Sim, pode ser, prof. Então lê para a prof, meu amor. O cotidiano dos operários era violento e exaustivo. Muitos eram castigados fisicamente por seus patrões. Em vários estabelecimentos, trabalhava-se de 12 a 16 horas por um dia, com intervalos reduzidos e sem descanso semanal. Os salários eram tão baixos que pai, mãe e também os filhos tinham de trabalhar para pagar as despesas da família. Além disso, mulheres e crianças sempre recebiam um salário menor que o dos homens. A partir da década. Muito bem. Obrigada. Então, olha só, meus amores, o cotidiano dos operários era como? Tranquilo? Não. Era exaustivo e violento, certo? A jornada de trabalho geralmente era de 12 a 16 horas por dia, né? Sem contar que muitos recebiam castigos físicos, né, dos seus patrões. Por que esses castigos físicos, gente? Porque antigamente eles estavam acostumados com os escravos, né? Então eles tinham o costume de açoitar, de Professora, Oi, eu acho que na verdade os salários eles não eram baixos, eram as contas que eram muito caras. também. Mas os Era isso. salários também eram baixíssimos, né? Porque imagina, antes a gente sabe que quem eram os donos dessas grandes fábricas eram os grandes proprietários de terras. Então imagina, eles gastaram dinheiro na visão deles, né? Eles gastaram enormes quantias de dinheiro para compra de escravos, no qual eles seriam proprietários para o resto da vida. E aí, com a abolição da Lei Áurea, o que aconteceu? Esses escravos foram libertos. E aí, quando chegou a mão de obra estrangeira ou até mesmo migrantes, né, do próprio região do Brasil, o que aconteceu? Esses grandes industriais, que são os grandes fazendeiros, eles não tinham mais o lucro, 100% de lucro na vida deles, porque eles tinham que pagar o que agora? Salários. E aí, além das outras contas e despesas serem altas, eles não iam pagar salários justos, né? Então, tu pode observar que a carga horária de trabalho que eles tinham, esses operários, era em média 12 a 16 horas, que era a mesma carga horária de trabalho que nós estudamos dos escravos, né? Então, realmente, a única diferença é que eles pagavam por esses serviços, mas a quantia não era justa, né? Sem contar que, claro, né, gente, eles tinham a despesa de aluguéis, né? Esses imigrantes que estavam vindo, que a gente sabe que a maioria dos operários era de imigrantes, então eles tinham aluguéis, tinham comida, tinham que pagar passagem, né? Então, aquilo ia virando uma bola de dívidas, né? Mas também existia, sim, o salário que era muito baixo, né? Então, a gente está vendo aqui na visão.
antes, o fazendeiro, o grande industrial daquela época, que antes era um fazendeiro, ele não visava o justo para todos, ele visava o justo para ele. Então, a opção é o seguinte: eu tenho ofertas de trabalho. Se você quer, ok. Se você não quer, volta para a Itália e morre de fome. Era mais ou menos assim, você não tinha opção, você tinha que trabalhar. Porque quando eles saíam da Itália, por que eu estou falando da Itália? Porque a Itália teve um período, nós já estudamos, né, sobre isso, que a Prof. já comentou, que teve um período que a Itália proibiu, né, que os italianos viessem para o Brasil justamente por isso, por trabalho exaustivos, preços absurdos, né? Então teve um período que a Itália não liberou mais a vinda de italianos para o Brasil justamente por isso, né? Então, imagina, quando você recebe um papel lá em outro país dizendo eu tenho oportunidade de trabalho, eu te dou a viagem de graça, né? E aí o que você pensa? Nossa, eu vou trabalhar 2 anos para quitar aquela viagem, né? Ainda vou receber um salário por isso. Ai, aqui eu estou passando fome, uma nova oportunidade de vida. Porém, quando eles chegam ao Brasil, eles descobrem o quê? Que eles vão ter que pagar a viagem, que vão ter que pagar o aluguel, que vão ter que se alimentar, que vão ter que trabalhar de 12 a 16 horas e que o salário, na verdade, é muito baixo. Então, vocês estão entendendo? E aquilo vai virando uma bola de neve. Porque Prefiro passar fome na Itália. Pois é, né? Mas isso, na verdade, o que aconteceu? O Brasil, ele fez uma certa, digamos, né, propaganda enganosa, né? Convidando. E aí, quando eles chegaram, gente, o que aconteceu? Os primeiros que vieram foram os italianos. Então, eles sofreram muito, perdão. Sofreram muito por quê? Porque eles eram tratados exatamente como os escravos eram tratados. Então, houve esse período, né, onde a Itália realmente proibiu, né, que os imigrantes italianos viessem para o Brasil. Justamente por quê? Porque eles eram castigados fisicamente, as jornadas de trabalho era exatamente do que a dos negros, que os negros realizavam, e geralmente eles estavam sempre em dívida com os seus patrões, né? Então, o que aconteceu? Além do pai, que naquela época ele era o provedor da família, que dava o sustento para a família, muitas vezes tinha que trabalhar o pai, a mãe, os filhos, né? Não existia idade, gente. Claro que existia uma idade mínima, não vamos botar uma criança de 2 anos para trabalhar. Mas crianças de 10 anos, na idade de vocês, já estava trabalhando numa fábrica com jornadas de 12 a 16 horas, não tinha horário diferenciado. E sem contar que você ganhava ainda menos, você trabalhava a mesma quantia, vamos supor que o seu pai e que a sua mãe, mas você não ganhava o mesmo salário. O seu pai ganhava um salário, a sua mãe ganhava menos e a criança ganhava muito menos. Mas havia necessidade desses imigrantes, né, de todos trabalhar. Prof, mais ou menos, quanto que eles ganhavam, assim, tipo, pai, mãe e criança? Eu não sei te dizer o valor exato, eu posso estar pesquisando. Muito menos que você imagina, Zaira. Era muito menos, sabe? Eu acho que para uma ida ao mercado. Isso. Porque, olha só, ele ficava... Bem abaixo. Ali nós vimos que as mulheres e as crianças ganhavam os salários diferenciados, né? Eram reduzidos, bem menos do que o provedor da família, que o pai, né? Que seu esposo. Então, tu imagina, a mulher já ganhava menos. Quanto será que ganhava uma criança? Entra assim. Vamos supor, para vocês terem uma ideia. O seu pai ganha R$2.000, a sua mãe ganha R$1.000, vamos fazer de conta, né? E você ganha R$600. Então, diz que seu pai, ele vai pagar o quê? A viagem, certo? A viagem,
o retorno da viagem, que vocês trouxeram a família inteira, né, da Itália. Isso em 10 anos. A sua mãe vai ter que bancar o quê com esses R$ 1.000? O aluguel que você precisa pagar. E aí o teu salário, que é pouquíssimo, é para comprar alimento. Para comprar alimento, roupa. E aí, geralmente, as famílias elas eram grandes, né? Não eram as famílias de pai, mãe e filho, pai, mãe, 2 filhos. Geralmente eram famílias Antigamente bem tinha uma numerosas, família né? bem grande. A E, família do meu pai tem 12 irmãos. pois é, que geralmente, antigamente, as famílias eram bem numerosas mesmo, né? Então, aqui nós vemos uma imagem da fábrica de chapéu. Então, a gente vê o quê? Tem adultos, tem crianças, há mulheres também nessa mesma fábrica, né? Então, vocês podem estar observando que a única iluminação que existia geralmente vem das janelas. A partir da década de 1930, gente, o número de indústrias aumentou sensivelmente em todo o Brasil, sobretudo em São Paulo. E foi apenas nessa época que os operários conseguiam conquistar os seus direitos. Então, em que ano, a partir de que ano, os operários conseguiram conquistar seus direitos? A partir das décadas de 1930, né? 1930. Que foram incorporados em 1934, que garantiam algumas melhorias de trabalhos, né? Pra gente ler, assim, é só números, mas como a gente pensa que é só a nossa vida, tipo, é muitos anos. Na outra apostila a gente estudava coisa de uma pessoa ali que tá falando de uma, daí 20 anos depois aconteceu isso, isso. Tipo, é muito tempo. É muito tempo. Então vamos lá, gente. As conquistas trabalhistas. Lê para a prof. Vinícius, pode ler, Vini? Ou o Vini está com só na mensagem? Calma aí, posso sim. Então, Peraí. vamos ler, Vini. Calma aí, deixa eu arrumar aqui a parte do computador. No Brasil, as atuais leis trabalhistas têm o objetivo de garantir que não haja exploração e injustiça na relação entre empregados e empregadores. Essas leis, porém, conquistadas em um longo processo de luta dos trabalhadores e das pessoas solidárias a eles são resultados de conflitos, de negócio, de novas lutas e de novas negociações. Muito bem. Obrigada, Vini. Então, gente, tipo, no Brasil, as atuais leis trabalhistas, elas têm o objetivo do quê? De garantir que não haja exploração e injustiça, né, em relações entre empregados e seus empregadores. Essas leis, gente, elas não foram conquistadas assim, ó, do dia para a noite. Ela passou por um longo processo de luta, né? De conflitos, de negociações, né? E assim foi se desenrolando. E aí, lá na página 106, a prof vai apresentar o que para vocês? Nossa atual Constituição, que foi promulgada em 1978. Traz uma série de artigos que tratam do direito dos trabalhadores. Conheça algum desses direitos e perceba como eles revelam avanços comparados às condições enfrentadas pelos trabalhadores nas primeiras décadas do século XX. Então, assim, são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições social, né? Artigo 7. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, né? Ou seja, que ele seja
antes, ele não pode ser despedido, né, de uma forma abusiva, violenta, né? 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego Prof, involuntário. o que é arbitrária? Arbitrária é que é abusivo, violento, né? Você não pode despedir alguém sem uma justa causa. Certo? E aí, quando eu falo violento, nesse caso, é algo que você pediu algo absurdo para a pessoa realizar. Não é algo assim normal, certo? Ai, vai ali, leva esses papéis. Ou, ai, desculpa te ligar, eu sei que tu saiu do teu horário de trabalho, mas tu poderia resolver isso? Não. É algo absurdo que você pede para a pessoa fazer e a pessoa se recusa e você vai de um tom abusivo, né? Você vai lá naquele sentido de violento, né? Ordenando, você tem que fazer porque eu que mando e assim, sabe? Senão eu vou te mandar embora. E acabar mandando embora, certo? Então, isso não pode acontecer. Involuntário quer ser realizado Independente da sua vontade. da Isso. E o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O que quer dizer esse involuntário? Que o Felipe estava lendo para nós. Que realiza independentemente a sua vontade. Eu fiquei desempregado, mas não porque eu pedi as contas, mas infelizmente porque eu fui mandado embora por corte de gastos ou porque eu não me adequei, né, às normas da empresa, certo? Quarto, o salário mínimo fixado de lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas. Exemplo, nós temos o salário mínimo. O salário mínimo é de R$ 1.045. Ele é um salário nacional. Então, está dizendo o quê? Eu posso trabalhar, mas o mínimo que eu tenho que ganhar hoje como salário, segundo a lei, é R$ 1.045. Certo? Claro que numa carga horária da jornada de trabalho de 8 horas. Então, ele é unificado, capaz de atender suas necessidades básicas, né? As de sua família, como moradia, alimentação, educação, lazer. Gente, a gente sabe que pagar aluguel, né? E você vai estar pagando, o aluguel e vai comer e tem que comprar roupa, né? E você tem 4, 5 filhos, fica difícil realmente hoje com esse salário de R$ 1.045. Mas isso pelo menos garanta que você não seja explorado, né? Ô, prof, de que ano que isso aconteceu? De que ano mais ou menos eles começaram a ir para Portugal? Para Portugal? Não sei se era para o Brasil, né? Os italianos. Os italianos? Sim. No final do século XVIII, no 18 não, 19, início do século XX, por volta de 1950, chegaram os primeiros italianos. 1850, tá? 1800? Isso. Oito. O 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, na verdade, diz assim, o 13º salário, né, que é uma bonificação que você acaba recebendo, né? Você trabalhou 12 meses, você vai ganhar a gente tem um ano, tem 12 meses, e eu ganho um salário a mais. Geralmente ele cai no final do ano, esse 13º salário, né? A gente trabalha todo mês, ganha o seu salário, a gente ganha o 13º salário, né? Como
uma bonificação. Prof, isso vai ter na prova, essas coisas? As leis não, tá? Aqui é aqui essas leis não, tá? A duração do trabalho normal não é superior a 8 horas diária e 44 semanais. Você tem direito a uma remuneração do trabalho. Ele pode ser tanto noturno, superior, a diurno. Tem direito a repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, né? O gozo de férias, gente, você poder estar de férias, você tem direito a desfrutar de férias anuais remuneradas com pelo menos mais um terço, né, do seu salário a mais. Então, além de você estar de férias, você ganha, essas férias são pagas e você ganha ainda mais um terço, né, a mais desse salário como uma bonificação. Fala, Lô. Prof, Fala, Vinha. eu pesquisei aqui na internet sobre o que a gente estava falando e eu entendi por que eles foram pro Brasil. Porque quando eles começaram a emigrar foi por causa que os europeus estavam substituindo os italianos por escravos. Os europeus? Tá aqui, ó. Europeus substituíam a mão de obra de escravo. Não, ele substituiu a mão de obra escrava, não foi? Uhum. Ele substituiu a mão de obra escrava. Não que ele substituiu os italianos por mão de obra escrava. Tá. Entendeu, meu amor? Então vamos lá. Tem licença a gestante sem prejuízo do seu emprego ou de salário, com duração de 120 dias, correspondente a 4 meses, né? Hoje em dia tem a opção de prolongar por mais 60 dias, né? Aí, assim que a gestante der à luz, ela tem a oportunidade de ficar ou 4 meses. A lei garante 4 meses em casa com o seu bebê para os cuidados, né? Sabemos da importância da amamentação, tudo. E tem empresas que também dão até 6 meses, né? Licença paternidade, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança, né? São redução de riscos específicos ao trabalho. Então, exemplo, eu trabalho numa fábrica de vidros. O que eu tenho que utilizar como acessório de segurança? Eu posso trabalhar nessa fábrica de vidros descalço? Não, né, galera? Então, eu preciso de um sapato adequado, né, para que não corra o risco de cortar o pé. Eu posso manusear o vidro quente, sem luva ou algo assim, porque vocês sabem como o vidro é feito, né? É muito legal você observar como o vidro, né, ele ganha forma. E aí, por fim, gente, adicional remuneração por atividades penosas, insalubres ou perigosas. Exemplo, policial, ele realiza uma atividade perigosa, então ele ganha um adicional na sua remuneração, né? Ou pessoas da Celesc que trabalham mexendo em cabos de eletricidade também ganham esse adicional, né? Insalubres, no caso, que causam doença, médicos, enfermeiros, né? Eles também ganham esse adicional porque eles correm risco de contaminação por doenças. Tem direito à aposentadoria e seguro contra acidentes de trabalho. Temos também na página 107 que diz proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubres a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos.
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, gente, o que diz aqui? Isso é muito importante. Criança não trabalha. O que acontece? Quando você tiver 14 anos, você pode entrar num programa que se chama Jovem Aprendiz, onde você vai trabalhar uma carga horária super reduzida no seu contraturno, você não vai trabalhar sábado, domingo, vai trabalhar de segunda a sexta, e geralmente a jornada de trabalho é no máximo 4 horas por dia. Você vai ganhar um salário também correspondente. Por quê? Porque a lei diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos. Portanto, você só vai ter a sua carteira de trabalho quando você tiver 16 anos, certo? Além disso, você vai ter contrato de jovem aprendiz, certo? Mas esse contrato ele só pode ser feito se você tiver no mínimo 14 anos. Abaixo disso, é extremamente proibido o trabalho infantil. Certo? E aí, meus amores, como você pode perceber, a nossa Constituição, desde aquela época, né, do século XX, ela sofreu grandes avanços, né? No entanto, embora as leis trabalhistas sejam respeitadas pela maioria, ainda há empregadores que as desconsideram. Então, agora nós vamos analisar algumas situações e assinalar aquelas que há desrespeito às atuais leis trabalhistas e que você acabou de conhecer. Em seguida, vai estar justificando as suas escolhas. Então, vamos lá. A. João Eduardo tem 19 anos e trabalha todos os dias das 7 horas da manhã às 9 horas da noite. E aí? Há desrespeito nessa jornada de trabalho? Não. Não? Logo, ele trabalha umas 14 horas. Sim, Não, sim. porque ele trabalha às 7 e também às 9 horas. Isso sim, há desrespeito. Muito bem. Por quê? Porque ele está trabalhando 14 horas por dia, todos os dias. E a nossa lei diz o quê? Que ele tem que trabalhar 8 horas e ter folga semanal. Ok? Está errado porque ele trabalha. Vocês querem que a prof vá escrevendo, meus amores? Sim. Ok. Ô, prof, eu tava te chamando, sei que eu tava mutado. Ô, prof, já não deu o horário da aula? Já é 3 horas. Já é 3 horas, gente. Não, a nossa aula vai até 3h45, meu amor. Ok. Ok. Então, vamos lá. Acaba 3 horas. 3 horas. Eu vi ela aí no mural. Vi ela de novo no mural. A prof vai até olhar o mural de novo, meus amores. Não, tá certo, a prof colocou. É porque a prof colocou 2 aulas ali, ó. De história ao vivo. Sim, Tá são 2 errado, aulas tá de história, certo. meus amores.
Ok. Então, vamos esperar o plural abrir aqui novamente para a prof. A situação de João contraria, né, as leis trabalhistas. Por quê? Ele tem a jornada de trabalho maior que 8 horas. Deus, não vai. Você pode repetir a letra A, por favor? A letra A, prof, está tentando escrevê-la, você acredita? Não sei o que aconteceu. Ele... agora sim. Possui... Perdão, não é possui, ele trabalha mais de 8 horas por dia, né? Ele trabalha mais de 8 horas por dia. E não tem um descanso semanal. Meu Deus, aproveitar descanso. Bom, ok? Podemos ir para a próxima? Sim. Ok. Prof, mas tipo assim, não pode trabalhar menos dias por semana, só que nesses dias participa mais do que 8 horas? Trabalha mais do que 8 horas? Não, você pode trabalhar mais que 8 horas por dia. Isso se chama hora extra. Então, você vai acabar ganhando a hora dobrada, certo? Uhum. Lá no salão da minha mãe, elas trabalham de manhã até de noite, só que daí elas não ganham por mês, elas ganham por semana. Isso. Aí, isso conforme cada horário conforme o contrato, né? Mas isso geralmente é pago. Então, assim, ó, por dia, vamos supor, por mês é garantido para você o direito de 8 horas diárias de trabalho, certo? Após isso, o empregador ele tem que te pagar, certo? Além desse horário. Né? E ainda existe, conforme você vai trabalhando, aí existe contratos diferenciados. Exemplo, a minha prima, ela trabalha no hospital, né, fisioterapeuta, lá no Rio Grande do Sul. Ela tem uma carga horária de trabalho que um dia ela vai lá no hospital e trabalha 12 horas por dia, certo? Direto, sem folga. Ela trabalha 12 horas, porém ela fica de folga em casa 36 horas.
Entendeu? Ela trabalha 12 horas e tem uma folga compensatória de 36 horas. Isso pode acontecer, depende do seu contrato, do que é oferecido. Mas isso que a prof apresentou aqui para vocês é o básico, né? E aí depois vai especificando cada trabalho, tem, mas esse é universal. A partir disso, o que conta é a carga horária de 8 horas por dia. Então, o máximo é 8 horas por dia. O que excede após isso, ele pode ser pago em horas livres em casa, como no caso da minha prima, né? Que trabalha 12 horas no hospital e fica 1 dia e meio em casa de folga, 36 horas, ou 8 horas e o excedente é pago, né? Vai na conta, cai no salário, certo? Letra B. Vera tem 36 anos e trabalha como professora. De segunda a sexta-feira, no período noturno. Ela prefere trabalhar à noite porque ela recebe adicional noturno. Está certo? Sim, Está de acordo com ele, né? porque ela não trabalha de dia também e tá recebendo custo adicional por trabalhar à noite. Justamente. Ela acaba recebendo esse adicional pelo fato de estar trabalhando à noite. Então, esse caso está de acordo com a lei. Esse caso está de acordo com a lei. Ok? Porque Vera recebe adicional noturno. Ô, prof, você esqueceu de também aproximar lá do lado, né? Oi? Ah, de assinalar? Do quadradinho. Isso. Então, a letra A está errada. Agora vamos para a letra C, né, meus lindos? Cláudia tem... Oi. Cláudia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Cláudia tem 12 anos e foi contratada para trabalhar como montadora de cabides. Ao ser contratada, ela ouviu que trabalharia 6 horas por dia. Ela, contudo, tem trabalhado 8 horas por dia, inclusive aos sábados. Tá Isso está errado. correto, gente? Tá errado, porque ela trabalha mais de 8 horas por dia e porque ela não tem 14 anos. Ela Justamente. tem idade. Na verdade, ela não tem 16 anos, Ah, né? A idade mínima para ser considerado um trabalhador é de 16 anos, certo? Abaixo disso, com 14 anos, dos 14, 15 anos, você tem a oportunidade de entrar no programa Jovem Aprendiz, né? De ser um aprendiz e não um trabalhador, certo? Você não é considerado um trabalhador. Então está erradíssimo, né, gente? O prof, mas antigamente já podia trabalhar, tipo, com
com 10, 12 anos? Sim. Antigamente, você lembra que os escravos, eles começavam a trabalhar geralmente quando eles eram crianças a partir dos 7 anos? Isso também se manteve nesse período, né? Até 1934, né? Ele também se manteve bem presente, né? Que crianças, a partir de 7 anos, poderiam estar trabalhando. Hoje em dia, o trabalho infantil é extremamente proibido, né, gente? Então, como Cláudia tem apenas 12 anos, é proibida, né, os menores de 16 anos trabalharem, né? Pero Oi. a minha mãe, ela começou a trabalhar com 11 anos. Quem? Minha mãe. Então, a sua mãe, eu comecei a trabalhar com 13. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Na minha época, olha, eu me sentia velha. Na minha época, gente, a gente tirava a carteira de trabalho aos 14 anos de idade, né? Então, para você ver, eu tenho meu primeiro registro de trabalho aos 14 anos de idade. Hoje em dia, a prioridade é a criança estudar, certo? Se você falta uma semana de aula, se você falta um mês de aula, é responsabilidade da escola, né, comunicar o conselho tutelar, certo? A obrigação de crianças até os 14 anos de idade é estar... Mas o que você fazia com 13 anos? A mãe Com também 13 começou a trabalhar com 13. Com 13 anos, eu ajudava uma amiga da minha mãe numa loja, né? À tarde, ela tinha alguns compromissos, né? Ela tinha um problema seríssimo de coluna. E aí, para ela poder ir para fisioterapia, para ela poder consultar um médico, até mesmo para auxiliar ela, né? Então, era mais uma questão de dar uma mão do Mas que... você que queria, você aceitou isso ou você foi obrigada? Não, eu aceitei. É que, na verdade, ela em casa, almoçando lá na casa, lá na minha casa, ela comentou que ia precisar, né? Que ia ter que contratar, porque ela precisava fazer uma cirurgia na coluna, né? E antes disso ela estava tentando fazer todos os possíveis para não fazer, que ela precisava contratar alguém só para ficar tarde. E aí eu disse, ai, mas eu fico. E aí, assim, eu ficava na loja junto com a filha dela para ela não ficar sozinha, sabe? E aí, Tá. a filha dela ficava no caixa, aí eu ficava arrumando as roupas. Quando vinha alguém atendia, mas isso foi por um período, gente, acho que de uns 3 meses só, porque logo eu completei 14 anos, aí eu já fui registrada na mesma empresa, né? Mas assim, foi mais por uma questão de dar uma mão e ganhar um dinheiro. Claro que eu ganhava um dinheiro muito menor do que se ela contratasse alguém, né? Mas justamente eu estava mais lá para auxiliar ela. Pronto, vê se a resposta ficou boa dela responder. Cláudia não tem Oi? 16 anos para ser considerada trabalhadora e nem jovem aprendiz. Então é proibida de trabalhar. Isso mesmo. Claro? Ficou ótimo, né? O professor falou que como Cláudia tem apenas 12 anos, as leis trabalhistas estão sendo desrespeitadas, né? Nossa, eu nunca vi uma criança chamada Cláudia. Tem criança chamada Cláudia. Todo mundo Todo já mundo foi já foi criança. Então, se tem criança. alguém chamado Cláudia, se tem alguém adulto, né, adulta chamada Cláudia, é porque nasceu. E quando nasce é bebê, depois criança, então já foi criança. É, Eu conheço uma adulta chamada Cláudia. conhece? É que parece nome de adulto, né? Sei lá. Parece nome de adulto. Também nunca vi alguém adulto com o nome de Maria. Adulto? Nossa, tem um monte. Nossa, eu já vi.
Minha avó se chama Maria. Verdade, é nome de bebê e de vó, Maria. Isso mesmo. É, a avó da Manu se chama Maria, verdade. Ô, prof, Então vamos lá, meus amores. Como Cláudia tem apenas 12 anos, as leis trabalhistas foram desrespeitadas. Por quê, gente? Porque o trabalho é proibido a menores de 16 anos. 6 anos. E. Ô, prof, mas. Ah, tá. Peraí. hoje em dia é 16, hoje em Ela dia é trabalha 18. mais de 8 horas. Vido. Ela trabalha mais de 8 horas, mas quanto tempo ela tem de descanso? Nem. É só o domingo, peraí. Sim, só o Quando a domingo. pessoa pelo visto. trabalha de 8 horas? Só no sábado. Ela trabalha mais de 8 horas, 6 horas por dia. E tem trabalhado E dia, ela, contudo, trabalha 8 horas por dia. inclusive aos sábados. Gente, mas assim, ó. Tá, ela fica, por exemplo, das 6 às, sei lá, 7. Mas assim, ó, o que a lei diz para nós? Que você tem o direito de trabalhar, que você, o mínimo, né? O máximo, perdão, é 8 horas por dia, certo? De trabalho. Né? E posso trabalhar ao sábado? Posso, desde que eu tenha uma folga semanal, certo? Exemplo. Você vai no mercado e você pode ir no mercado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. E sempre vai ter gente trabalhando, não vai? Sempre. E o que diz o seguinte? A lei, ela garante o quê? Que você tenha, no mínimo, um domingo por mês e uma folga semanal. Então, eu posso... Essa semana, eu estou folgando no domingo. Né? Vou folgar no domingo agora. Mas essa semana, agora... Eu folguei na terça-feira, certo? Então, eu posso folgar na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, mas eu tenho um direito a um domingo por mês. Então, geralmente, esse pessoal que trabalha no mercado, no domingo, tem uma equipe que está... geralmente, os mercados funcionam assim, ó. Você começou a trabalhar hoje na empresa. Qual é o primeiro dia da semana? Não é segunda, gente, é domingo. Então, o que vai acontecer? Faz a conta com a prof. Geralmente, o mês tem 4 semanas. Às vezes tem 5, às vezes tem 4. Geralmente tem 4 semanas. Quando você é contratado num supermercado, o que você faz? A sua primeira folga é no domingo. Porque você já tem aquela folga daquele mês. Aí, na outra semana, a sua folga é na segunda. A sua outra folga na outra semana é na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo. Por que o sábado não? Geralmente, supermercados, grandes lojas, shopping, geralmente eles não dão folga aos sábados, porque é o dia de maior movimento. Para quem trabalha na praça de alimentação, porque, tipo, quando não era época de pandemia, tipo, fechava tudo e quem trabalhava na praça de alimentação, no restaurante, eles trabalhavam até meia-noite. Até meia-noite, né? Eles então, trabalham no Natal também. Também, supermercado, no Natal, Ano Novo. Então, por isso, gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Aí entra aquela palavra empatia, né? Sempre um sorriso. Quando a gente está, eu, pelo menos, né, tenho um costume, e já passei isso para o meu filho também, né? Quando eu estou num caixa de supermercado, quando eu estou numa farmácia, porque tem farmácia que trabalha 20 horas. Isso que a gente vai fazer hoje? Só isso? Ou Não, a vamos gente vai fazer mais coisas? Vamos fazer mais coisas, Ah, tá? tá. E aí, o que Vai fazer mais do que além de leis trabalhistas e coisas? Isso, um pouquinho mais. E aí, o que eu digo para vocês? O meu conselho, uma sugestão, é sempre legal, né? Desejar um bom dia de trabalho, uma boa semana, um bom final de semana. Obrigado, né? Sempre agradecer, gente, na hora da saída, porque
são pessoas que estão ali, né, trabalhando, que muitas vezes são privadas do final de semana, né, do domingo em família, em descanso, porque estão ali trabalhando no mercado para atender vocês, então é bem legal, né, gente? Então vamos continuar ali, letra C. Como Cláudia tem apenas 12 anos, as leis trabalhistas foram desrespeitadas, porque o trabalho é proibido a menores de 16 anos, certo? Salvo em condições de jovem, de aprendiz, né? A partir dos 14 anos, né? Então vamos lá. Como Cláudia tem apenas 12 anos, as leis trabalhistas foram desrespeitadas, né? E aí, porque o trabalho, gente, ele é proibido para menores de 16 anos, salvo, né, em condições de aprendizes. O que é esse salvo aqui? Dizendo que exceção, né? Tendo como exceção em condições de aprendiz a partir dos 14 anos. Letra D, meus amores. Oi. Porque ali não é junto? É. E é maiúsculo. Porque tem um final de frase. Então vamos lá, meus lindos. Letra D. Vitor está trabalhando num banco. Sua jornada é de 6 horas por dia. Ele tem 18 anos. Quando sai do trabalho, vai para a faculdade de engenharia. Gente, não há desrespeito à lei. Por quê? Porque Vitor trabalha 6 horas por dia e ele já tem 18 anos, certo? Então, Vitor tem a necessidade, ele tem a idade necessária para Vitor tem a idade necessária. Vitor tem a idade necessária, né? Para poder trabalhar. Vamos deixar só assim, né? Porque Vitor ele tem a idade necessária para poder trabalhar, gente. Porque a sua jornada de trabalho ainda é inferior a 8 horas por dia. Então, tá corretíssimo, né? Porque a gente sabe que a jornada máxima de trabalho, né, por lei, é 8 horas. O excedente vem à parte. Letra D. Vitor tem a idade necessária para poder trabalhar. Página 108, letra E e letra F. Em uma fábrica de vidros, há muitos trabalhadores com problemas respiratórios, pois os equipamentos estão velhos e os funcionários respiram durante todo o dia o chamado pó de vidro. Mariana, que trabalha nessa fábrica, reclamou disso com seu chefe e foi despedida, né? Então, gente, isso está correto? Não, porque se acontecer alguma coisa com eles, dar algum problema, o dono da empresa tem que pagar uma indenização. Isso mesmo. Então, o que que acontece? Isso está incorreto. O trabalho da fábrica, ele pode ser considerado insalubre. O que quer dizer isso? Que pode acarretar algum problema futuro, alguma doença, né? E Mariana, quando foi reclamar com seu chefe, né, sobre esse possível problema que está acontecendo, o que que aconteceu? Ela foi despedida de forma arbitrária, né? Ela foi despedida de uma forma injusta, abusiva, né? Por quê? Porque ele não quis ser cobrado, né?
desse direito de cuidar, né, da saúde, e de uma forma violenta, grosseira, ainda despediu Mariana. Então vamos lá. Tadinho da Mariana. Gente, isso aconteceu muito, né? Imagina, para ter uma lei que garantisse isso às pessoas. Imagina como foi. Então vamos lá, meus amores. O trabalho na fábrica de vidro pode ser considerado insalubre. O trabalho pode ser considerado insalubre e Mariana foi, ao reclamar, desculpa, não, foi despedida de forma arbitrária ao reclamar para o seu chefe. Bom, pode ser, a prof já comeu o S, ser considerado insalubre. Prof, Oi. não, desculpa. Me confundi. Ok, meu amor. Letra F. Icael tem 52 anos e trabalhava como motorista na prefeitura da cidade em que mora. Desculpa te atrapalhar, Oi. mas a palavra arbitrária, ingênua, Oi, é o prof. mesmo? Amor, espera só um pouquinho, Vitor. Tá, eu volto depois. Tchau. E a aula de vocês é 15h45, tá? Ok, eu volto depois. Fui. Beijos, tchau. Fala, Ju. Desculpa. A palavra arbitrária, ingênua, tem o mesmo significado? A palavra o quê? A palavra que a prof usou ali. E Mariana foi despedida de forma arbitrária. Isso. Tem o mesmo significado que a palavra ingênua ou tem diferentes sentidos? Tem diferentes sentidos. Porque esse arbitrária, ele é abusivo, injusto, né? Sim. De forma violenta. Ok, obrigada, prof. Nada, meu amor. Icael, letra F, tem 52 anos e trabalhava como motorista na prefeitura da cidade em que mora. Ele sofreu um acidente e, desde então, está em licença médica remunerada. Isso está correto? Está, né, gente? Por quê? Porque Icael, ele está desfrutando, né, da licença saúde, que é um direito garantido pela Constituição. Então, está correto, porque Icael está garantindo, está desfrutando, né? Prof, você esqueceu de assinalar a E. Ok, meu amor. A prof já assinala.
Micael. Está correto, pois Micael está desfrutando de licença saúde, que é um direito garantido na Constituição. Opa! Na Constituição. Mas eu não consegui pegar as últimas palavras. E, meus amores, o que vai ficar hoje para vocês? Tarefinha de casa. O que quer dizer a tarefinha de casa? Vai ficar para vocês a página 109 e 110. Lembrando que a página 109, ela corresponde à atividade 2, né? Observe a reprodução do quadro Operários de Tarsila Amaral e responda às questões. Então, você vai observar essa obra de arte, né? Que foi da grande pintora Tarsila de Amaral, 1933, que ela fez esse quadro, Operários. E aí você vai responder o quê? O que mais chamou sua atenção na imagem? Na época em que o quadro foi feito, o que estava acontecendo com a indústria e com os operários no Brasil? Isso em 1933, a gente já viu isso hoje. Como os operários aparecem no quadro? Em sua opinião, por que a artista os representou assim? Gente, os operários que estão aqui estão todos felizes, né? Eles são todos do mesmo país, né? Como é esses operários? Como eles estão? Como eles aparecem? Identifique a semelhança e diferença entre os operários representados na pintura, né? Quais são as diferenças e semelhanças? Repare nos rostos das pessoas retratadas e escolha 3 adjetivos que os caracterizem. E também temos em casa. E nesse em casa, gente, vocês vão fazer a atividade 1 e a atividade 2. A atividade 3 não precisa realizar, certo? Porque, infelizmente, né, não temos como montar um cartaz, né? Isso seria muito legal fazer em casa, para depois a gente fazer uma exposição na escola. Certo, meus lindos? Então, o que ficou de tarefinha? Vamos lá. Página 109 e página 110 da nossa apostila de história. Ok, meus lindos? Prof, eu posso te mostrar o livro agora que você já fez a explicação das nossas tarefas? Pode, minha princesa. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu preciso depois falar com você, Fala tá com a bom? prof, né? Ok, Zaira.
Pode mostrar, minha flor. A prof vai parar aqui a reprodução, só um momentinho. Prof, quem já acabou pode sair? Quem já terminou pode sair. Não pega e sai. Tchau. Coração. Fique com Deus, meus lindos. Tchau, prof. Tchau, meus amores. A prof só vai parar aqui de apresentar a tela. E já vou estar aqui para ver o livro lindo. Que a minha família não tem um livro dedicado da história da minha família. Eu não venho de família chique, rica, poderosa. Não venho de famílias de reinado, só pode, né? Ser netas de rei para ter uma publicação. Na verdade, prof, a nossa família não é rica, não. A gente é, tipo, normal mesmo. Ah, Mas só meus tetravôs naquela época eram melhores de vida. Mas a gente é, tipo, normal mesmo, sabe? então, eu sabia que tu era neta de reis, viu? Já tá Meu sobrenome José é José Andrade. Andrade.